Risque o molde da flâmula no feltro. Posicione outro feltro por baixo e alfinete. Recorte as rebarbas e leve à máquina. Costure a lateral e, quando chegar na parte de baixo, encaixe uma fita pompom com as bolinhas voltadas para dentro. Chegando no bico, ajeite as bolinhas com a ponta da tesoura e continue a costurar até fechar a outra lateral. Deixe a parte de cima aberta para desvirarmos. Recorte as rebarbas e desvire a flâmula. Volte para a máquina para fazer o pesponto, costurando bem próximo à margem com um ponto reto. Risque as mechas do cabelo da anjinha. Risque também as partes que serão bordadas com o ponto atrás. Para fazer a mecha, vamos precisar de uma parte no feltro, com as marcações dos fios da mecha, uma parte no feltro sem as marcações e uma parte na manta acrílica. Faça as marcações dos fios da mecha com uma linha em um tom mais claro ou em um tom mais escuro do que a do feltro. Borde essas marcações com um ponto atrás. A parte marcada de caneta será o avesso do feltro. Una as 3 camadas da mecha, feltro, manta e feltro com as marcações dos fios. Agora, caseie por toda a volta. Risque o corpo da anjinha no tecido. Posicione outro tecido por baixo, deixando o lado direito com o lado direito, e posicione por baixo ainda a manta acrílica. Alfinete tudo e recorte em volta, deixando margem de aproximadamente 1 centímetro. Risque também as mangas, alfinetando por baixo outro tecido. Recorte as rebarbas e leve à máquina. Tire o alfinete das manguinhas e faça a bainha, dobrando cerca de meio centímetro a barra da manga. Una novamente as mangas com o alfinete e costure em volta, deixando somente a abertura da manga. Desvire a manga e reserve. Costure também o corpo da anjinha por toda a volta. Recorte as rebarbas. Faça uma abertura em uma das partes do tecido para poder desvirar essa peça. Empurre as costuras para fora com a ajuda de algum objeto. Para fazer os bracinhos, vamos utilizar também a manta acrílica no meio. Então, una o feltro, a manta e o feltro e caseie por toda a volta.
Para aprender mais sobre o ponto caseado, vou deixar na descrição desse vídeo o link de um vídeo ensinando este ponto. Faça o mesmo com o coração. Decore com botões. Cole o cabelo na cabeça da boneca. Recorte as margens da cabeça, que ficará atrás do cabelo, para não atrapalhar o caseado. Cole também a parte de trás do cabelo na cabeça. Cole a manta na parte de trás da cabeça. Na parte da frente, marque a boca, os cílios ou os olhinhos e o narizinho. Utilize uma caneta fantasminha, dessas que se apagam com o calor. Caso não tenha essa caneta, você poderá utilizar uma caneta comum, porém deverá ser marcado na parte do avesso do feltro. Faça os bordados do rosto com um ponto atrás. Na boquinha utilizei uma linha rosa bem clarinho. Nos olhinhos a linha preta e no narizinho uma linha marrom. Apague as marcações de caneta, caso faça com a caneta fantasminha, e cole depois por cima da manta. Agora, una feltro, manta e feltro com o caseado por toda a volta da cabeça. Para fazer as auréolas, eu utilizei um fio dourado. Cole atrás da cabeça com um pedacinho de feltro para segurar. Você poderá fazer a auréola também com outro tipo de material. Por exemplo, com uma renda, com um fio dourado um pouquinho mais largo, com florzinhas. Costure na flâmula botões em diversos tamanhos. O acabamento da costura dos botões deverá ficar dentro da flâmula. Meça um palito de churrasco na flâmula, deixando em torno de 2 centímetros para fora em cada lado. Cole a abertura da flâmula e depois cole a flâmula com o palito dentro. Para fazer o acabamento, na parte de trás da flâmula, cole uma renda. Agora vamos começar a montar nossa flâmula. Cole as asas, o corpinho, a cabeça, as mechas, a auréola, seja de fios dourados, seja de outro material. Cole os bracinhos dentro das manguinhas, então cole-os no corpo. Cole os detalhes. Na anjinha eu utilizei corações, então eu coloquei um coração em uma das mãozinhas e o outro coração com um fio, como se fosse um balão. Para fazer esse fio, eu utilizei arame para artesanato, daqueles bem maleáveis. Dê algumas voltinhas no arame, como se fosse uma espiral, e cole por baixo da mãozinha e a outra ponta por baixo do outro coração. Cole renda para fazer o acabamento do corpinho e passe o blush no rostinho com a ajuda de um cotonete. Para fazer os pompons, eu utilizei o Faz Pompom da We Care About. Na caixinha vem 4 tamanhos diferentes. Eu utilizei o segundo tamanho. Una as duas partes do Faz Pompom e com a lã dê várias voltas em um dos lados do Faz Pompom, até ficar bem cheinho.
Depois, cubra também o outro lado do pompom, dando várias voltas. Feche o faz pompom, corte um pedaço de lã e corte as lãs que estão presas ao faz pompom no meio. Passe o pedaço de lã que você reservou no meio do faz pompom e amarre firme. Solte o faz pompom e recorte as pontas que ficarem maiores no pompom. Amarre um pedaço de lã em um dos lados do palito da flâmula, deixando as duas pontas para baixo. Amarre um outro pedaço de lã para fazer a alça da flâmula, deixando o fio dela caído para baixo do outro lado. Passe o fio de lã por dentro de uma agulha maior e passe-a por dentro do pompom. Dê um nó na ponta do fio de lã para que o pompom não se solte. Amarre esta lã ao palito, dando voltas para poder definir a altura que ficarão os pompons. Para ficar firme, cole com um pingo de cola quente. Faça a mesma coisa com o pompom do outro lado. Neste caso, eu deixei para acertar o palito no final. Então, eu cortei bem próximo ao fio de lã, para ele não aparecer. Nossas flâmulas estão prontas!